É, como disse a Thay ontem, pode encher de coraçãozinho aí, que a gente vai se animando conforme os coraçõezinhos vão subindo. Oi, filha! Como está Passo Fundo? Aproveitando, estamos pertinho. Oi, Adri, lá do Mato Grosso, a Gabi de Palmitos, a Maiara de Palmitos, boa noite. Eu vi que a Vanessa deu uma acenadinha aí, a Vanessa de Palmitos também. O Lucas, eu acho que já falou boa noite, prof, já está aí para prestigiar. Sempre presente. Certo. Então, a gente já podemos ir começando, né? Deixa eu só ver se eu consigo fixar o teu comentário ali. Fixar comentário. Uau, já estamos quase craque nas tecnologias. Viu como a gente está cada dia melhor, né? Certo. Então, vou ver se eu consigo colocar aqui para mim ficar um pouco mais à vontade, porque eu preciso falar com as mãos, né? Então, Tem que se movimentar. tem que trazer um. Precisamos comprar alguns Pessoal, equipamentos. o pessoal que tá entrando podia contar para nós de onde vocês são. Eu sou a Mai, para quem não me conhece ainda, eu sou de Passo Fundo, aqui no Rio Grande do Sul. Vocês são da onde? E aí vocês podem também já se organizar para curtir lá o Insta da Escola das Emoções e Sentimentos, que é esse Insta que eu tô logada aqui, né, para vocês poderem acompanhar todo o trabalho dos 30 dias de expansão. A gente já tem live programada para amanhã de manhã, tem live programada já para quarta-feira, então tem bastante coisa acontecendo e um desses temas pode ser super a ver com algo que você está vivendo, com alguma dificuldade que você está enfrentando. E a gente tá aí para isso, para trocar uma ideia sobre isso, né? Olá, Tami lá de Palmitos. Mas tu tá aqui em Passo Fundo, né, Tami? Ela é só natural de Palmitos, né? É quase mais Não para me engano. Carol aqui de Chapecó. Carol, passei no seu consultório hoje deixar as máscaras e não te achei mais. Olha, minha cunhada Mônica, lá do Paraná. Boa noite, Mônica. A Vanessa de Palmitos. Gratidão pela presença de vocês, por atender o convite. E para quem ainda não acompanhou um pouquinho do que a gente vem fazendo, a Cleide de Palmito, seja bem-vindo, Cleide. Nós criamos esse projeto Escola das Emoções e Sentimentos porque como a gente trabalha com essa questão mais de ferramentas energéticas e de toda essa situação, a gente começou a perceber que alguns entraves acabam acontecendo no nosso dia a dia e dentro dessa questão, principalmente ocasionada pela questão da pandemia, da dificuldade de estar em contato com as pessoas e tal, a gente começou meio que se atender entre profissionais, testando algumas ferramentas online, testando algumas ferramentas energéticas sendo enviadas. Então a gente está num processo de descobrir, de se curar, de se auxiliar. E aí a gente percebeu o quanto talvez seria importante trabalhar isso num âmbito mais geral, mais aberto e levar isso para as pessoas. E então a gente acabou decidindo convidar mais duas pessoas que trabalham com a área também, né? Que é a Thailisa, aqui de Chapecó, e a Maiara de Palmitos. Então nós temos quatro profissionais com formações diferentes, com visões diferentes, olhando para essa mesma coisa. Que e não é para trazer, o objetivo não é para trazer a resolução de problemas ou para resolver situações. É para a gente olhar para a gente e tentar juntos perceber quais são as emoções, quais são os sentimentos que acabam impactando mais. Então, o projeto teve início ontem, com a Thailisa e a Maísa, falando sobre vulnerabilidade. Foi uma live muito show. Quando perceberam, já tinha passado uma hora, né?
E assim, como a gente sabe que nem todo mundo consegue acompanhar a live no horário que ela vai ser oferecida, por exemplo, amanhã vai ser oferecida às 7h15 da manhã. Tem gente que nesse horário é difícil, tá com a família, tá providenciando a janta, tá fazendo alguma coisa. Então amanhã vai, de repente, se programar para acordar um pouquinho mais cedo e acompanhar. E o detalhe, se você não consegue acompanhar ao vivo, opção de procurar o YouTube da Escola das Emoções e dos Sentimentos, porque todas as lives vão ser salvas e vão ser postadas lá no YouTube para que você possa olhar outras vezes ou assistir quando você não consegue assistir ela pessoalmente. E o tema de hoje é a aflição de perder quem você é, o seu ser. E de onde que veio essa temática? Como foi colocado pelas meninas ontem, o espaço da vulnerabilidade nasceu de uma situação especialmente que aconteceu comigo ontem, né? Todo mundo tem os seus dias cinzas, né? E muitas vezes, quando as pessoas olham para a gente, pelo fato de trabalhar com a terapia, com as técnicas, tem um interessante ponto de vista de que, uau, eu queria uma vida assim, tá sempre feliz, tá sempre para cima. E, na verdade, muitas vezes é o que a gente acaba externalizando, mas que interiormente a gente também tem as nossas cacas e que por vezes elas se acumulam e, como diz a minha lindíssima Thailisa, né? Depende muito do perfil de cada um. Alguns costumam chorar, jogar para fora, espernear, outros vão guardando, sufocando até que isso explode. E nunca, na verdade, a maioria das vezes, na verdade, não explode aonde nasceu a situação. É na última gota que acaba caindo e que acaba dando aquele rompante. Então, o espaço da vulnerabilidade que foi trazido perfeitamente ontem é no reconhecer que você não está bem e dizer, ei, tô na caca, tô no buraco, por favor, me auxilie. E aí a aflição que isso gera. Então, eu não sei se tu gostaria de colocar mais alguma coisa dentro disso, antes de irmos pro que seria mais ou menos a aflição. Eu estava pensando antes o que seria interessante, né, de trazer e como abordar isso, porque é uma coisa tão profunda, né? Como a gente se sente quando a gente se perde. E aí eu tava lá tomando meu banho e aí me veio assim uma ideia, tipo, ok, como a gente se sente quando se perde, mas pra gente se perder, a gente primeiro tem que saber quem a gente é. E quantas vezes a gente nem sabe quem de fato a gente é? Porque a gente sabe, se eu pergunto pra você, né, de quem você é, a primeira coisa que vem o nome, vem a profissão, vem o CPF, o RG, ou aquilo aonde você mora, o que você faz. Mas quando eu pergunto quem você é, e eu pergunto para quem está nos assistindo também, e é uma pergunta que eu fiquei tentando me responder, porque talvez no primeiro momento eu também não soube explicar para mim mesma quem eu sou. O ponto principal de tudo isso é que a gente se perde porque começa que a gente nem sabe quem a gente é. Energeticamente, o que você está vibrando. Isso é o que você é nesse momento. Não é a profissão, não é o CPF, não é a tua família, não é nada disso. É quem você é. E aí, quando a gente para pensar o tanto que dói a gente se perder, talvez onde a gente se perde é justamente onde a gente nem começou ainda a ver quem a gente é. E aí, a primeira pergunta, assim, que me veio é, verdade, quem você é, né? O que você é e quem você é uma pergunta difícil de explicar, não é, Di? Inclusive, nesse espaço que eu coloquei de início, que a gente tem buscado entre nós profissionais o auxílio para uma contribuir com a outra, e hoje foi a minha tarde de busca com a Thailisa, e vivenciei uma situação muito parecida com essa, onde, resolvendo algumas situações, ela me pergunta quem está aí. E vem muito forte assim a terapeuta ou a profissional que trabalha,
mas no momento e na situação que estava sendo trabalhada, não era isso que se requeria a Diana. E aí, muitas vezes, é mais fácil colocar a figura, porque quando eu coloco a figura, eu não entro na aflição, ou talvez até na percepção de reconhecer que eu sou um ser e que, sendo um ser humano, eu estou suscetível a fazer a acumular as cacas, a criar as cacas e a ter que lidar com elas, mas o quanto a gente vai se driblando nisso para não acessar esse espaço de ir para esse reconhecimento, principalmente quando se refere a alguma situação em que talvez conscientemente a gente já saiba, mas que não sei se inconscientemente ou talvez não é nem a questão da aceitação da gente já poder lidar com isso. Então, entra muito na questão desse espaço. E quando a gente traz hoje a palavra aflição, eu gostaria de ouvir, assim, ou até se pudessem estar escrevendo, interagindo, o que para você é a aflição? Como você conseguiria caracterizar a aflição? Ou quando você percebe que entra num estado de aflição? E aí, saindo lá do meu atendimento hoje à tarde, eu acabei passando no consultório e fazendo um atendimento meio às pressas, que surgiu. E aí, ao chegar em casa, preocupada com a organização da live, eu criei um espaço de aflição muito grande, porque eu perdi o controle do portão do condomínio e fiquei trancada pelo lado de fora. Aí, sabe Olha, aquele momento em que eu não peguei o controle é para estar no tapa-sol, né? E aí, uau, cadê? Não tá aqui. E aí, onde é que tá? E aí bate aquele desespero, né? E aí é na hora que a gente fica cego. Eu acabei não achando o controle. Chegou um vizinho, abriu o portão, eu entrei, acabei desistindo e vou lá, com certeza ele está dentro do meu carro. Mas naquela aflição de encontrá-lo, porque eu precisava entrar, porque eu precisava subir, porque eu precisava reorganizar as coisas, eu não estava vendo. E aí entra, não, ok, não vou, não, eu desisto, não vou olhar para isso agora. Só que tem algumas situações que realmente, Vanessa, é difícil de resolver. Tem algumas situações que não dá para deixar para depois. Só que quanto mais a gente se desespera diante dessas situações, pior fica. Porque a gente consegue, é como se fosse tapando as possibilidades de olhar para isso. E a gente vai acessando e se conectando e vibrando com energias que criam mais dessa aflição. E aí, quantas vezes essa aflição, ela acaba somatizando no nosso corpo? Ok, essa questão da minha chave foi uma aflição de momento, né? Mas quantas vezes a gente acessa situações, experiências, emoções que nos levam para esse estágio de aflição e a gente vai guardando isso, vai acumulando isso. A gente tenta resolver e daí, ok, não tem como resolver, mas ao invés de eu soltar isso, eu vou trancar isso em algum lugar do meu lindo corpo. E aí, hoje nós temos um índice muito alto de depressão, por exemplo. E se tu for analisar, onde é que começa um quadro de depressão? Quais são os sintomas, a sensação que isso traz? Se não é esse estágio de desespero, eu tenho que resolver, eu não consigo resolver, e agora o que eu vou fazer? E ok. E aí a parte do que traz a temática dessa live é quantas vezes a gente guarda essas situações e depois simplesmente a gente não se sente à vontade de soltar. Elas passam a fazer parte de nós, do nosso corpo, e automaticamente a gente não consegue soltar. E aí vem, você cresce, você envelhece, você vai vivendo diferentes situações, diferentes experiências, e muitas vezes você até ousaria ou desejaria crescer, expandir mais e acaba não tendo espaço.
porque é tantas partes que já nem deveriam mais estar conosco, mas que a gente acaba carregando. E aí, quando fala na temática, aflição de perder, verdade. Quem consegue lidar com a energia, com a vibração que a palavra perder traz? Quem aí tem facilidade com perder? O que perder traz e para você? Qual é a sensação que você tem quando você ouve a palavra perder? E aí eu trago um desafio para... Olha, tem gente aqui querendo participar da live em todos os buracos aqui, ó. Olha só. Ele não quer perder nada. Ele não quer perder nada. Isso aqui pegou o celular, tem alguém falando, tem que estar xeretando, né? Então, o desafio seria, tenta pegar a vibração disso. Verdade. O que você estaria disposto a perder hoje para acessar tudo aquilo que você realmente pode acessar? E enquanto o pessoal vai fazendo essa reflexão, eu vou fazer um link com algo muito forte assim que me vem, o quanto a aflição também que é gerada quando a gente se perde, assim, esses momentos de, eu digo assim, entrou em crise, né? Crise existencial, pifou o HD. O quanto essa aflição, na verdade, é aquele medo do desconhecido, né? Porque às vezes eu tô tão cheia de pontos de vista, tô funcionando desse jeito há tanto tempo, e chega uma hora que se eu tiver que me livrar disso, quem que eu vou ser tem isso? E aí, que espaço a gente gera, né? Gera o medo daquele desconhecido. Eu nem sei quem eu sou se eu for feliz, muitas vezes. Muitas vezes, se eu me livrar de uma reclamação ou se eu resolver alguma coisa e eu não vou mais ter do que reclamar, como que eu vou viver assim? Como que eu vou ser feliz? Como que eu vou viver sem reclamar de nada? Como eu vou viver em um espaço assim onde tudo é bom na minha vida? E isso gera aflição. E então a aflição ela não está apenas sendo gerada no espaço de algo que é ruim, mas é no espaço daquilo que se abre e você não sabe o que vai ter depois daquela cortina ali, né? É aquele lugar onde você fica assim, "Ah, meu Deus, e agora? Quem sou eu? Para onde que eu vou? O que que eu vou fazer? E o que que vai acontecer?" E é bem esse link que condiz ali com a tua fala. Pegando a energia ali do que você está disposto a perder para se tornar ou acessar aquilo que você realmente pode neste momento, eu perguntaria mais. Você consegue ser grato pelo seu ser? Quanta gratidão você tem por você? E quanto julgamento você tem por você? E aí percebe, o mesmo espaço não pode ser ocupado pela gratidão e pelo julgamento. Então, quanto mais julgamento você tiver, menos gratidão. E aí, se você... Vou usar o que foi usado comigo hoje, em diferentes situações. Mas se o mundo fosse acabar daqui 1 minuto e você tivesse 30 segundos para dizer alguma coisa para o seu ser, o que você diria? Ai, que difícil, né? 30 segundos já foi só para pensar. E aí é que a gente consegue reconhecer que muitas E vezes... aliás, também, né, o que a gente vem dizendo para o nosso ser. Não só no espaço do que a gente diria, mas o que a gente vem dizendo para o nosso ser. O O que quanto que a a gente gente está vem se enchendo? cobrando, Exato. principalmente nesse momento que nós estamos vivenciando agora. Quem não está se cobrando que deveria fazer alguma coisa diferente, que deveria produzir mais, que teria que fazer algo, até mesmo às vezes para ajudar o outro ou ficar comprando as dores, as partes dos outros? E aí, são partes que acabam não fechando conosco. E a situação é que quando a gente percebe essa situação, como eu coloquei no exemplo antes da chave, não adianta querer entender. E é o primeiro espaço que a gente vai.
eu preciso entender o que está acontecendo. Tem alguma coisa estranha acontecendo comigo, não estou dormindo direito, eu estou com uma sensação estranha, estou com uma sensação de peso, e eu não sei, mas alguma coisa está acontecendo. Então eu tenho que entender o que é isso. E aí é que entra a grande sacada. Não se trata de entender, não se trata de tornar isso significativo. A gente gosta de trabalhar que é só um ponto de vista, que você está se alinhando, está concordando e está trazendo para a sua vida neste momento. Mas aí até a chavezinha virar, como diz a Thailisa, fala das cacas, que é onde você gosta de criar, de criar. E aí você tem uma montanha de caca, para não falar de merdinha, que você tem que lidar com isso, olhar, ir lá, limpar, resgatar. E como a minha irmã escreveu ali para cima, algo que eu sempre digo para eles: se criou a bolha, sai da bolha. Porque Se criou nós, a caca, o de adubo. a caca, nós criamos a nossa realidade. E ela é baseada, assim, nos nossos pensamentos, nas nossas escolhas. E tá tudo bem se você não tá neste momento escolhendo como você talvez gostaria. Mas para escolher diferente é aquilo que você falou lá no início. Você tem que reconhecer onde você está. Se eu não sei onde eu estou, eu não sei para onde eu posso ir. E aí vem muito aquela questão que nós já trabalhamos lá na questão do medo. Ou eu tô lá para trás, juntando os pedaços, catando as minhas partes para ficar carregando. Eu tenho que carregar tudo. Eu não posso soltar nada disso, porque cada experiência, cada vivência que eu já tive foi com tanto sacrifício, mas foi com tanta luta, com tanta dignidade que eu consegui vencer, que isso agora faz parte de mim. E não tem nada de errado em fazer parte, mas não precisa ficar carregando tudo isso, porque o fardo vai ficando mais pesado, e automaticamente a gente não tem espaço para gerenciar todas essas partes, todas essas emoções. Enfim, então, algumas perguntas para a gente se localizar com relação assim, em quais partes você ainda tem. Eu gostaria que você que está aí conosco tentasse perceber quem é você hoje, naquele espaço que a Maísa já trouxe. Quem é você hoje? É um professor, uma professora, é um terapeuta, uma esteticista, uma psicóloga? Quem é você hoje? É mãe? É filha? É vendedora? Mas e quem é você? Quem sou eu, Diana, neste momento? Porque, veja, eu vou me escondendo atrás dos termos, né? Ah, eu sou mãe, sou isso aquilo, isso aquilo, isso aquilo, isso aquilo, isso aquilo. Quem é você, ser que está aí, habitando esse corpo? E aí você olha, quem era você 5 anos atrás? Talvez você tinha as mesmas funções, ou talvez não. Mas quem era você 5 anos atrás? Quanta transformação tem em 5 anos esse ser que está aí? Não o profissional, não os conceitos. O seu ser. Quem você era 5 anos atrás? E ok, quem você vai ser daqui 5 meses? Quem você vai ser daqui 1 ano? Vamos ousar um pouco. Quem vai ser você depois da pandemia? Uau! Ui! Quem será você depois dessa live, baby? Quem vai ser você? Você percebe que a cada 10 segundos você respira, você pensa, você se conecta, você conversa, você interage com situações e a cada 10 segundos você não é mais o mesmo. Você já foi se transformando. Mas o quanto você se permite essa transformação? O quanto você reconhece que depois de batalhar muito, você pode sossegar?
O quanto você reconhece que depois de fazer várias buscas, você pode parar e dizer, ok, agora como eu vou lidar com isso? O que eu vou fazer com isso? Para sair daquele espaço incessante de buscar, 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 onde eu não reconheço quem eu sou, o que eu já tenho, o meu empoderamento, porque eu fico primeiro carregando um monte de coisas, né? Quem eu fui, quem eu talvez seria, ok. E aí vem vindo a preocupação de quem eu ainda vou ser, e eu deixo simplesmente de ser o que eu estou sendo neste momento. E aí é que entra o papel do nosso lindo corpinho, de trazer dores, intensidades, angústias, pânico, sensações que nada mais são do que para chamar a nossa atenção e dizer: ei, para aí, olha para você, sossega, dorme um pouquinho mais, relaxa. Você não vai conseguir mudar o mundo, calma. Um dia de cada vez. E essa é toda a intensidade que a gente vai trazendo. E ao reconhecer esse espaço, é que é possível. Então, ok, eu reconheço, eu posso soltar. E o perder nesse contexto, ele vem em soltar, em liberar tudo aquilo que não traz mais contribuição. Aquelas velhas histórias, aquelas velhas memórias, aqueles velhos sentimentos. Ah, mas isso faz parte da minha vida, da minha existência. Sim, não tem que deixar de fazer. Mas não precisa ser um fardo. Não precisa ser o local onde você volta para começar tudo de novo. E aí quando você chega aqui, tá cansado de novo, né? Quer colocar um pouquinho mais? Eu gostaria de fazer uma pequena analogia, porque por mais que não pareça, e que talvez você não acredite nisso nesse momento, uma coisa é verdade, nós somos seres grandiosos, e talvez não pareça, mas é verdade, nós somos seres grandiosos. E o que acontece é que a gente consegue perder um objeto, a gente consegue perder algo que é banal, né? Um relógio a gente consegue perder, um controle a gente consegue perder, coisas sem muita afinidade com a gente perde, às vezes a gente reencontra. Mas você é um ser grandioso, eu sou um ser grandioso, a Dia é um ser grandioso, mas eventualmente a gente se esquece disso. E o que é importante a gente lembrar sempre, embora não pareça algo tão real dentro da nossa realidade, né? Funciona como se fosse uma frequência de rádio. Quando você entra no carro, você pode sintonizar em várias rádios. Você pode sintonizar na AM, na FM, na música gaúcha, no pop rock, no samba lelê, naquilo que você quiser. Você só aperta o botão e vai para outra rádio, aperta o botão e vai para outra rádio. E você, meu querido ser grandioso, você é a música que toca no rádio. E você pode escolher tocar na rádio que você quiser. Porque talvez hoje você esteja na vibe do samba lelê, aí você vai lá e ok, você vai ser feliz e samba lelê. Só que amanhã talvez você tá numa vibe mais gaudéria, mais faca na bota, e você vai estar tocando em outra estação. O que muda não é a tua música, entende? O que muda é a frequência aonde você vai estar. Você continua ali, você não se perdeu, tá tudo ali, você é tudo. Só que você às vezes está aqui, às vezes você está aqui, às vezes você está no meio. Então, talvez hoje, esse espaço, talvez que a Diana estava comentando, hoje não sei, não estava muito legal o negócio, talvez a rádio estava um pouco, sabe, meio chiada. Mas Cachoeirinha. ela continua sendo a música. E talvez ela conseguiu acessar alguns conhecimentos, algumas informações que lá na rádio do Samba Lelê não estava passando. E é importante que a gente oscile nesses lugares, porque a gente consegue abrir mais espaço para nossa mente, porque a gente não é uma coisa fixa, né? Nós somos voláteis, nós estamos mudando o tempo todo. E talvez amanhã ela vai estar operando lá na ópera, e aí, ok, quanta grandiosidade a gente pode criar em cima disso, né? E isso que é importante, que você não vá para o errado de você quando a sintonização não fica 100%, porque às vezes a gente não consegue equalizar, às vezes a gente vai para um lugar onde não pega muito bem, depois a gente volta.
mas isso tudo vai sempre ser volátil, vai estar sempre mudando. E esse é o lugar, esse é o ponto, é você perceber que você, de fato, como ser que você nunca vai se perder. Você pode estar sintonizando em rádios diferentes, em frequências diferentes. E você pode perceber qual é a frequência que mais tem a ver com você. Que talvez seja a música dance, talvez seja, sei lá, aquilo que você gosta de ser. E E você o, pode escolher ficar mais tempo, né? e o espaço E da acho que permissão de que quantas vezes, às vezes, a gente não se permite acessar uma frequência diferente porque os outros vão dizer, ei, ó, você tá no samba lelê hoje, sai daí, imagina, onde é que você viu, né? Quantas sabe, hoje é o dia do reggae, né? Tan, tan, tan. Quantas vezes a gente Exato. acessa por segundos, talvez, uma frequência dessas diferentes, que talvez seja naquela vibração mais lá embaixo, e aí a gente se culpa por estar lá. Principalmente nos papéis que a gente exerce. Aí eu sou mãe, eu não posso ficar doente, né? Eu sou mãe, eu tenho que dar o exemplo. Ou eu sou terapeuta, eu trabalho com essa coisa e quantas vezes, não, eu não posso ficar mal. Eu tenho que estar 100% bem. E aí, o quantas vezes a gente é cobrado também no exercício desses papéis, né? Quando a gente trabalha com as ferramentas e que a gente vai demonstrar a vulnerabilidade de dizer, eu não tô legal. Tem alguma coisa que hoje eu quero chorar, hoje eu não quero me conectar, hoje eu não quero pensar. E aí vem as cobranças. Ei, mas espera aí. Cadê as suas ferramentas? Não é você que lida com tudo isso? Não é você que vive limpando as cacas dos outros? E aí, quanto é mais fácil limpar as cacas dos outros, facilitar as cacas dos outros, orientar os outros, dar palpites e coisa, quanto é mais fácil sempre para fora? E quando eu tenho que olhar para dentro? Aí significa, ai, talvez eu tenha que abrir mão de uma parte de mim. Daquela parte Quem que é está que você é, né? 100%. E é esse o espaço que, quando a gente vai para a pergunta, o que você está disposto realmente a perder para acessar o que de fato já está disponível? Todos os fenômenos que acontecem na nossa mente, eles são refletidos de alguma forma no nosso corpo. E aí, o quanta gratidão nós precisamos ainda ter pelo nosso corpo, no sentido de que uma dor de cabeça. Verdade, cabeça dói? Ou é uma mensagem que tem alguma coisa que não tá legal? Quantas vezes? Só que nós temos um interessante vício, dá para se dizer, de conectar isso com a última coisa que aconteceu, né? De justificar. Ah, talvez é porque eu não dormi muito bem. Ah, devo ter comido demais. Veja, Tomei café. além de justificar, eu trago um peso ainda, porque eu tenho que achar uma culpa do porquê isso está acontecendo. E aí vem mais ainda os espaços de aflição. Então, eu mais ou menos montei um questionário aqui, que eu gosto bastante de trabalhar com as perguntas, no sentido de criar uma expansão para que você possa reconhecer com mais facilidade quando você está indo para esse espaço de aflição e de sofrimento e de intensidade, que é uma coisa mais generalizada que está pesando no corpo, para você acessar um espaço de consciência antes de procurar alguma coisa mais farmacológica que brinca de fazer de conta que resolve essas sensações e essas emoções. E a Fran já se acusou aí, né? E ir para um espaço de reconhecer, só reconhecer que tá tudo bem. Eu tenho os meus dias de caca e tá tudo ok. Porque a parte do fármaco, às vezes é necessário, sim. Mas quantas vezes gera uma dependência, brinca de amenizar a situação e cada vez vai piorando ainda mais. Então, a gente não tem formação para discorrer sobre essa área, né? Mas o quanto nós, de forma geral, o povo está viciado nisso.
porque ir lá e tomar alguma coisa resolve o problema na hora. Verdade, resolve mesmo? Ou você encontrou mais uma forma de mascarar? Como eu disse antes, alguns engolem, alguns vão mascarando. Só que em algum momento isso acaba vindo. Então, quando você entrar nesse espaço de começar a sentir que você já não tá legal, eu acho que a primeira anteninha aqui, né? Você começa a perceber que você talvez não está sendo você, que você não está acessando a alegria, que você não está conseguindo ter diversão naquilo que você sempre teve em fazer. E aí você começa a reconhecer, antes de ir para o espaço do entendimento, daquela coisa que já foi falada, que não é o caminho, só vai criar mais disso, tente entrar num espaço de expansão. De onde vem essa sensação de peso além do peso do meu corpo? Isso é realmente meu? A quem pertence isso? O que eu tenho feito, trabalhado, me diverte, me completa realmente? Ou parece que não me convém simplesmente? Quanto eu estou lutando contra aquilo que eu de fato acredito? Quantas vezes eu já percebi algumas situações e eu acabo me prendendo, me amarrando nelas? Como andam as minhas relações com os outros? Normalmente elas estão positivas ou negativas? É um termômetro assim fantástico para você perceber, né? E quando se fala em relações, não é com as pessoas mais próximas, de forma geral. Como estão as minhas relações? Será, Inclusive no Face, viu? será que tá todo mundo Inclusive lá. será que tá todo mundo azedo ou sou eu que azedei? Será que a limonada sou eu? Será que tá todo mundo azedo? Tem alguma parte aqui que já poderia soltar, eu estou insistindo em carregar e, portanto, eu estou começando a achar implicância nos outros para não reconhecer isso. O que eu posso fazer? Que direção eu posso seguir para me sentir melhor? É natural a gente não saber o que fazer, não saber como lidar. E aí entra o espaço da vulnerabilidade de perguntar, ou de chamar alguém, ou de buscar alguma alternativa de uma forma mais expansiva. Mas sem aquela necessidade absurda de ter que resolver isso logo. É tipo assim, corpo tá gritando porque tem alguma coisa que não tá legal. Cala a boca, corpo. Eu não estou afim de ouvir você. Ah, uma dor de cabeça. Não quero saber de onde é que vem. Eu não suporto dor, então eu vou tomar logo alguma coisa. Aí eu posso estragar meu fígado, meu estômago, depois eu vou tomando outras coisas. É mais ou menos nesse espaço. O que eu não estou disposto a perder, que se eu perdesse, me daria alegria e leveza. Agora eles acham que eu fiquei louca. Diana, eu não quero perder nada. Agora é o estágio da loucura, né? Peraí, o que ela perguntou? O que você está disposto a perder? Quer dizer, o que você não está disposto a perder? Que se você perdesse, lhe traria mais alegria, mais leveza. Não estou falando de perder nada material e de nada de que é significativo e de que ainda contribui. Mas quanta caca você carrega e você gosta de ficar carregando. Se a Thailisa tivesse aí, ela ia dizer, tá falando a rainha da caca, né? Gente, quem nunca faz caca, atira a primeira caca, né? Gente, eu descobri que eu faço caca, muitas cacas, para limpar elas e depois olhar para mim e dizer, viu, eu sei limpar. Pode vir É tudo a que tiver. limpadora de caca. Vamos criar o troféu Limpa Caca. Eu resolvo. Gente, esse é o programa da validação. Eu preciso que alguém me valide. E talvez as pessoas que estão comigo já entenderam que eu sou uma potência e posso criar um monte de coisas e não vou ficar para aquilo que eu estou criando.
Ah, mas eu preciso que alguém me olhe, eu preciso que alguém valorize, eu preciso que alguém me valide. Ah, mas não tem ninguém. Ah, então eu vou criar um monte de tristeza, de nhaca, de julgamento, de um monte de coisa. E aí eu me enfio no buraco, na caca, na piscininha de cocô. E aí quando eu saio de lá, eu olho para mim mesma e digo, uau, eu saí daqui. Viu? Eu posso criar, porque eu saio. Quanta coisa eu deixo de criar, quanta coisa eu deixo de produzir, quanto eu deixo de expandir e de avançar toda vez que eu volto lá para a piscininha de caca. E o Rindo alto, detalhe, né, né? Gabi? A Gabi faz O docinho. detalhe é A que Gabi faz docinho, acho que ela não faz caca. E o detalhe sobre a piscina de caca é que a gente percebe, assim, que às vezes uma piscininha de 2.000 litros, você acha que já tá pequena, você pega uma piscina olímpica, né, para validar. Então, antes que a piscina vá aumentando e você vá nadar no mar da caca, o quanto é importante olhar para ela agora e dizer assim, ok, eu vou ficar só com o pezinho de vez em quando nisso aqui, mas eu não vou querer aumentar isso para validar ainda mais que eu sou a limpadora oficial de caca do mundo, né? É, e o quanto às vezes é confortável ficar lá dentro da caca. É Porque quentinho? se eu sair de lá, vai esfriar, eu vou ter que limpar, eu vou ter que reconhecer que eu tava lá. Ixi, não, 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 não. Eu vou ficar bem aqui, na merda mesmo, que aí, ok, eu não preciso reconhecer que eu me transportei para cá e daí eu saí fora, eu tive que lidar com isso. E aí, para essa caca que nós estamos falando, isso são todos os sentimentos, todas as emoções que você escolhe no seu dia a dia. Você pode caracterizar a sua caca e você vai ter que fazer maratona para me alcançar. Pode, pode. Isso é passado, amiga, isso é passado. Veja que quando a Thailisa me disse hoje, sai um pouco das teorias, vai viver, vai, né? E eu, peraí. Daí eu cheguei em casa e eu chamei ela, falei assim, ô Thailisa, como é que eu vou fazer a live se eu abrir mão de todas as minhas teorias agora? E de tudo que eu busquei e de tudo que eu me preparei? Ela falou assim, vai lá na piscininha de caca, que é onde você gosta de ficar, e fala delas. Aí você vai estar sendo sincera, você vai estar sendo verdadeira. Claro, claro que você está na minha boca, né, Thailisa? Por quê? Ontem você estava com Matrix lá e não parava de falar. Eu passei a tarde contigo, né? E olha, gente, esse é o espaço, sabe? A gente tá rindo aqui das cacas da Diana, né? Rindo para não chorar, o hashtag rindo para não chorar. Mas o quanto a gente pode criar e sobrecriar a partir da caca que a gente faz. Porque a caca de ontem da Diana deu origem à nossa live de ontem, minha e da Thailisa. Aliás, da Thailisa comigo. A caca de hoje deu origem a esse mais verdadeiro. É quase um depoimento de como a gente pode olhar para isso com mais leveza, porque tá certo, caca a gente vai fazer a vida inteira, a gente foi feito para adubar a nossa terra e plantar a nossa semente. E Olha tá aí, tudo bem. vamos postar. Sair da merda é legal. Hashtag sair da merda. Hashtag ser da merda é legal. E é esse o espaço. Não é, ai meu Deus, tô aqui na piscina de merda de novo. Não, é rir com isso e transformar isso em algo que possa trazer alguma coisa para nós, né? E E principalmente, outra também, quando eu tô fora da piscina de caca e eu vejo, né, por exemplo, aqui nós somos em 4, né? Nosso grupo é 4, sempre tem alguém na caca, é um negócio incrível. E aí, às vezes tem mais que uma ainda na caca ou tá todo mundo. Mas o lugar é que ontem eu tava legal, o pessoal tava, né, a Di não tava muito bem. E quanto é legal você olhar e reconhecer que a caca daquele amigo, daquela pessoa, já pode ser uma consciência que você já pode curar em você sem estar dentro da caca. E aí você já consegue dar um passinho também, porque quando você não estiver legal, você também está fornecendo consciência para as pessoas olharem para isso. Nem todo mundo está disposto, mas quanto a gente também pode usar o conhecimento que está sendo gerado, né, para a gente poder olhar de fora isso acontecendo e, nossa, gratidão para quem traz a caca à tona, porque aí a gente consegue sair desse lugar sem ter que passar pelo mesmo problema. e aí também trazer para vocês a vulnerabilidade do que a gente propõe com a escola dos sentimentos e das emoções. Não é trazer verdades para ninguém, não é ser contribuição,
mas é principalmente trazer um tratamento no qual a gente se trata junto. A vulnerabilidade de eu estar dizendo aqui para vocês que posso posso me intitular, não, assim, já vamos dizer, vamos falar do passado, que até antes eu estava sendo a rainha das cacas. Ei, eu sou facilitadora de consciência, eu sou isso, sou aquilo, sou aquilo, só que eu sou um ser humano. E eu também crio as minhas coisas. E o quanto muitas vezes a gente olha para a vida do outro e fica assim, ah, como eu queria viver nessa vibe, estar sempre assim. É verdade. Quem não cria o seu buraco? Quantas vezes, como a Maia acabou de dizer, a gente precisa criar a caca, ou a gente precisa que alguém próximo esteja na caca para a gente olhar para isso e perceber. Mas veja, tem que ter presença e tem que ter permissão para fazer isso. Isso é o espaço de reconhecer. E a aflição, ela vem para dizer, tem alguma coisa que não está certo. Em algum lugar, o seu pé, o seu joelho, o seu corpinho inteiro está na caca. Reconhece. O que você está criando para estar nesse espaço? E aí lembra, não tem que entender, não tem que justificar, não, é só reconhecer. E reconhecer é mais simples do que pode ser imaginado. É só dizer, ok, se eu estou escolhendo essa caca, como eu posso escolher outra coisa? Tudo bem, se até aqui eu só escolhi isso, agora eu vou escolher diferente. E aí não requer lamentação, não requer justificativa, não requer trauma, drama. Não sei por quê. Não sei por quê, assim, saiu numa empolgação maior, assim, trauma, drama, chororô. Ninguém me olha, ninguém me quer, mas assim, eu tô carregando tudo, ninguém enxerga. Mas se vier alguém, eu vou carregar mais um pouquinho. Mas eu espero do fundo do coração que alguém olhe para isso. Não, vem cá, não, eu vou te ajudar. A vulnerabilidade de pedir ajuda, de reconhecer, de ser você, com todos os altos e baixos. A própria lua troca de fases 4 vezes num mês. Verdade que a gente tem que ser sempre igual? Aí, quem é que não demorou 9 meses para nascer, nasceu prematuro? E eu, no caso, passei um pouco do ponto, né? Mas a gente quer as coisas para ontem. Quem de vocês planta uma semente e no outro dia vai lá e tem o fruto? Uma semente não tem que esperar ela germinar, ela crescer, ela brotar, babá. Ah, não, agora eu vou sair da caca. Então eu vou limpar tudo e agora eu tenho que fazer e produzir. Se depois de amanhã não apareceu nada, não. Ah, peraí, isso aqui não funciona, não resolve. É ilusão. Vou voltar lá para a piscininha, que lá é confortável. Paciência, presença, permissão e aceitação. Tá tudo bem, mesmo se eu tiver cagada. Faz parte do processo, né? Faz parte. Vai limpar, vai trocar, vai fazer e ok. E vai aprender pelo menos não ficar assim de novo, né? Ou resolve carregar um montinho. Vai arrastando, vai arrastando, vai arrastando. E é que a escolha é sua. Ei, mas assim é fácil para vocês falar. E veja, vocês que lidam com isso, falam com isso e têm dificuldade com isso. Mas a gente está aqui para tratar e se tratar. Essa é a proposta da escola. É trazer esses sentimentos, essas emoções, é falar nesses termos que fica claro e que impacta para realmente a gente reconhecer e não jogar para esse ou para aquele para resolver. Porque eu já falei várias vezes para as meninas, eu tenho muito paciente que chega no consultório para mim resolver o problema. Ei, vocês estão, eu acabei de falar, não consigo nem resolver os meus. É a maleabilidade da ferramenta, é a percepção, é a permissão de cada um.
Ninguém resolve nada senão você. E tá tudo bem se você escolher ficar na piscininha o resto da sua vida, se é confortável para você. Se tá tudo bem, tá tudo bem. Eu não tenho que ir lá e tirar o outro da piscininha desde que ele não queira sair. E aí eu vou dizer para vocês, tem gente que vem pra gente tirar da piscininha, mas não quer sair. E aí a gente pode até puxar, né? Só foi de volta. É a permissão de cada um. Quantas partes eu estou carregando que nem são minhas? Ou que são minhas, mas que já não me servem? Que já não tem por que carregar? Que eu já passei, ok, esse processo já foi. Eu só preciso reconhecer. Se há tantos anos que eu trabalho, que eu busco, que eu viso melhorar, reconhece o quanto você já melhorou. Quem você era 5 anos atrás? Se você pudesse agora dizer para o seu ser, quem você será? Ou o que você escolhe ser? Onde você escolhe estar daqui 5 anos? Como você escolhe se portar no meio da pandemia? Quanta caca você já criou por conta dessa situação? Verdade, essa caca é sua ou a televisão vomitou na sua sala? E aí é que a gente começa a perceber quantas cacas não são nossas. Mas a gente fica carregando. Aí a responsabilidade acaba sendo nossa, porque a gente escolhe carregar. Di, nós estamos aí com quase 55 minutos, daqui a pouco o Insta derruba nós, só para que o papo vai que vai, a gente fica assim que não A sabe rainha quanto das tempo. cacas é a rainha das falas também, né? Então, de minha parte, encerrou. Pode falar. Não, eu tô tranquila, assim, eu realmente gostaria de dizer para todo mundo que o lugar é pegar suave, sabe? Generosidade com você. Quanto você pode ser generoso com você e entender que se você tá na caca e tá tudo bem, fica tranquilo, ninguém tá mandando você sair daí. Se você tá num espaço de sair da piscininha de caca, ok, não sofra com isso, né? Olha para isso, reconhece isso, agradeça a caca que vai virar adubo e segue em frente. Acho que o espaço é ser generoso com você sempre que bater a vibe. E lembrar que você nunca vai perder quem você é, porque na verdade você é energia e energia está em todo lugar. Lembrar que você pode estar hoje numa frequência, amanhã de repente você está num reggae, e se você está na rádio do reggae, não vai rolar dance aí, nem eletrônica, então não se cobre algo que naquele dia você não tá legal para fazer. Vai no teu ritmo, vai organizando aí. E é isso aí que eu tenho para dizer para vocês hoje. Acho que essa live foi sucesso. É muita Ó, expansão. reforçando o convite amanhã, 7h15 da manhã, tá? O tema é rejeição. Como você lida com a rejeição? Já rejeitou? Já se sentiu rejeitado? A Está se Thailisa, rejeitando? a Thailisa e a Mayara vão conduzir amanhã de manhã, né? Às 7h15. E se você não puder acompanhar, depois corre lá para o YouTube. Acessa a Escola das Emoções, curte o nosso Insta, curte o nosso YouTube. E chama no direct, se não quiser se pronunciar no público, para dizer, olha, gostaria que vocês falassem sobre tal coisa. Qual é a contribuição sobre determinar isso ou aquilo? Então, gratidão pela presença de todos, né? Pela paciência. E nós vamos estar aí durante 30 dias trazendo essa coisa toda para a gente se tratar e a gente escolhe poder tratar um pouquinho cada um que se permite também, né? Mas como já foi falado várias vezes, a escolha é sua. Então, se você gostaria de participar conosco, na quarta-feira, de novo, às 20h30, tá? A gente vai fazer umas alterações de horários por conta de todo mundo poder participar. Certinho? Gratidão pela presença de todos. Esperamos ter sido, de alguma forma, um pouquinho de contribuição. E vem conosco, tem 30 dias para expandir, para mexer com raiva, ódio,
medo, Ciúme, insegurança, medo. angústia, rejeição, são várias coisas. E quem perdeu a de ontem tá lá no YouTube. Vulnerabilidade. E tá ótima. Modéstia à parte. Tá, Beijinhos!